Bom, a aula não é especificamente sobre a Guerra do Paraguai, embora a gente tenha falado bastante sobre ela até agora. Nesse último vídeo a gente vai falar sobre os motivos, além da Guerra do Paraguai, que contribuíram também para o fim do Império, beleza? Seguinte, ah, um dos motivos foi a questão do fim da escravidão, beleza? Em 1844, o governo brasileiro, um dos primeiros atos do Pedro II como imperador foi criar a Tarifa Alves Branco. O que a Tarifa Alves Branco fazia? A Tarifa Alves Branco, ela igualava todas as taxas de impostos sobre produtos importados. Lá na época de Dom João VI, nos tratados de 1810, se vocês lembrarem, a gente viu isso em aula. Opa, a tela virou aqui. A gente viu isso em aula. Naqueles tratados, ficou determinado que todo produto estrangeiro teria uma taxa de 24% de imposto, mas os produtos ingleses teriam uma taxa só de 15%. A Tarifa Alves Branco acabou com isso. A Tarifa Alves Branco colocou a taxa de todos os produtos estrangeiros, ingleses ou não, a 30%. Beleza? Igualou tudo. Ou seja, isso acabou com os privilégios que a Inglaterra tinha dentro do comércio brasileiro. É óbvio que a Inglaterra não vai gostar disso. Então a Inglaterra, para se vingar, começa a fazer o quê? Começa a pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Um ano depois da Tarifa Alves Branco, em 1845, a Inglaterra vai criar o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen era o seguinte: a Inglaterra dava a ela mesma a autonomia, a autoridade para apreender qualquer navio que atravessasse o Atlântico levando escravos da África para a América. É sob a autoridade de quem? Deles mesmos. A Inglaterra tinha a marinha de guerra mais forte, mais poderosa do mundo naquela época. Ninguém batia de frente com eles. Então eles falaram: eu vou prender os navios e ninguém era doido de falar o contrário, beleza? Então, por essa pressão, o Brasil ele começa a caminhar um pouco mais para a promoção dessas leis abolicionistas, beleza? Como havia esse perigo dos navios serem apreendidos, é óbvio que o tráfico de escravos da África para a América, o tráfico de escravizados, perdão, ele vai ficar mais perigoso e, obviamente, mais caro, beleza? Então, o número de escravizados vindo da África para cá diminuiu muito, embora já tivessem atingido números ridiculamente altos. O Brasil foi o país que mais trouxe escravos, o país onde viveram mais escravizados na história. Foram milhões de escravizados que foram trazidos para cá. Mas ficou muito mais difícil depois da criação do Bill Aberdeen. Ficou muito mais perigoso, o preço ficou muito mais alto. Então, o governo brasileiro ele começa a tentar encontrar uma alternativa para substituir essa mão de obra escravizada. Então o governo começa a patrocinar a vinda de imigrantes europeus para cá para ser mão de obra assalariada, para serem trabalhadores livres, principalmente da Itália e da Alemanha. Beleza? Italianos e alemães, no caso, né? Que a Itália e a Alemanha ainda não tinham sido unificados nesse período. A gente viu no finalzinho do bimestre que Itália e Alemanha só vão se unificar depois da Guerra do Paraguai. Isso também era uma questão de tentar branquear a população brasileira. Sim, é exatamente o que vocês estão pensando. A população brasileira, mais da metade da população era formada por escravos. E isso era um problema para o governo. Então, para tornar a população mais branca, menos negra, o governo começa a promover a vinda desses imigrantes. Eu sei que isso é ridículo, mas era o pensamento da época. A gente está falando aqui do século XIX. Então, por conta dessa pressão toda, as leis abolicionistas elas começam a surgir. Como consequência direta do Bill Aberdeen, 5 anos depois, em 1850, o governo brasileiro vai decretar a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz ela proibia o tráfico de escravizados, o tráfico negreiro para o Brasil. Beleza? Isso passou a ser proibido. E o que aumentou muito foi o tráfico interno de escravos. O tráfico dentro do Brasil, a venda de escravizados dentro do Brasil, ela continuou valendo. O que não podia era trazer de fora para cá. Beleza? Em 1871, logo depois da Guerra do Paraguai, foi criada a Lei do Ventre Livre. Pelo seguinte, galera. Como eu falei para vocês, o exército brasileiro venceu a Guerra do Paraguai lutando com a maioria de seus combatentes sendo negros. Beleza? Então essa galera que voltou viva da guerra, voltaram como heróis, voltaram como homens livres, mas encontraram a família deles ainda como escravos. Porque a carta de alforria era para eles e não para a família. Então o cara voltava como herói de guerra, quem conseguiu voltar vivo, como eu disse, voltava como herói de guerra e via o irmão dele lá no tronco, na senzala, tomando batadas. Sabe? Então isso foi um paradoxo.
Então, por pressão do próprio exército, o governo vai criar a Lei do Ventre Livre, que foi uma piada de mau gosto, na verdade. A Lei do Ventre Livre era o seguinte: todos filhos de escravizadas que nascessem depois dessa lei, eles estariam livres, entre aspas, como que eu coloquei aí. Só que eles deveriam ficar sob a tutela do dono da mãe deles até os 21 anos de idade. Beleza? Para indenizar essa perda de ferramenta do dono da mãe deles, que era escravizada ainda. Então a lei não servia de nada. Outra lei que também foi uma piada de mau gosto, em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ficou conhecida como Lei do Sexagenário. Na época, ela ganhou o apelido de Gargalhada Nacional pelo seguinte: ela libertava todos os escravos maiores de 65 anos de idade. Só que, a expectativa de vida, a gente está falando do século XIX, a expectativa de vida de pessoas livres muito mal passava dos 40 anos de idade, que dirá de um escravizado. Dificilmente um escravizado chegava a essa idade. E quando chegava, ele era inútil para o trabalho. Então, isso seria um favor para o senhor de escravos, porque ele ia se livrar de um escravo que não tinha mais força para trabalhar. Finalmente, em 13 de maio de 1888, é assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Pedro II. Pedro II não estava no Brasil, ele estava na França, numa viagem à França na época, por isso ela assinou a Lei Áurea. Ela vai proibir a escravidão no Brasil, beleza? Brasil, como eu falei para vocês, foi o país que mais trouxe escravizados e foi o último país a abolir a escravidão, beleza? Ninguém mais tinha escravidão dentro do seu território, o Brasil era o único. E um detalhe que também é importante a gente relembrar, que a Lei Áurea não foi assinada porque a princesa Isabel era boazinha, tá, galera? Era uma questão econômica, era uma questão de giro do capital. O mundo estava se tornando capitalista por conta da Revolução Industrial, por conta da industrialização. Então, se o Brasil quisesse acompanhar isso, ia ter que ter mão de obra assalariada no Brasil, e não mão de obra escravizada, beleza? Então, galera, isso tudo que eu falei pra vocês, junto com mais um detalhe que a gente vai ver agora também, foi contribuir para o fim do Império Brasileiro. O Império Brasileiro era sustentado por três instituições, beleza? Pela Igreja Católica, pelos cafeicultores e pelo Exército, pelas Forças Armadas em si. O principal desses três pilares eram os fazendeiros. Se os outros dois caíssem, só os fazendeiros conseguiriam sustentar o Império de boa, sabe? O problema é que os três caíram. Primeiro, a questão religiosa. Quando a Igreja Católica rompeu com o Império. Foi o seguinte: o Papa Pio IX, era Papa na época, ele vai declarar guerra contra a maçonaria. Ele vai mandar que os líderes da igreja no mundo inteiro expulsassem da Igreja Católica todos os membros que fossem maçons. O problema é que o imperador Pedro II era maçom, beleza? Assim como toda a família dele também era. Então é óbvio que isso ia causar um problema da igreja com o imperador. Dois bispos, em 1872, o bispo de Olinda e de Belém, eles começaram a cumprir essas determinações do Papa. O imperador ficou bolado e mandou prender os dois. Não durou muito tempo. Eles ficaram só alguns dias presos. E 3 anos depois eles foram perdoados. Mas só o fato do Dom Pedro prender dois sacerdotes e ir contra ordens diretas do Papa fez com que a Igreja Católica rompesse com o governo. Outro ponto principal, como eu falei para vocês, foi o ponto principal para que o Império caísse, foi a questão abolicionista. É óbvio que os fazendeiros, donos de escravos, eles não queriam que a abolição acontecesse, mas ela aconteceu assim mesmo, beleza? O imperador tinha prometido que caso a escravidão acabasse, o governo iria indenizar esses fazendeiros pelo seu prejuízo, só que isso não aconteceu, o governo não indenizou ninguém. Então, com isso, os cafeicultores, que movimentavam quase 90% da economia brasileira, simplesmente romperam com o império, beleza? E isso foi basicamente o que derrubou o império definitivamente. Começaram a conspirar contra o imperador, tentando derrubá-lo. E a última questão, é óbvio que eu não vou ler tudo isso, foi a questão militar. Como eu falei para vocês, o Exército Brasileiro ele se reconheceu como instituição após a guerra. O Exército venceu a guerra sozinho, com poucos recursos vindos do governo e sem a aliança formada com a Argentina e o Uruguai. Então o Exército voltou aclamado pela população como herói. O problema é que o governo não valorizava o Exército. Os militares do Exército eles eram proibidos de falar sobre política publicamente, só para vocês terem ideia. E é óbvio que o Exército queria ter uma maior participação política. É nesse momento, se vendo como rejeitados pelo governo, que o Exército começa a se posicionar contra o Império Brasileiro. Até que eles vão se juntar com os cafeicultores,
beleza? Os cafeicultores vão articular o golpe de Estado, mas quem vai aplicar o golpe de Estado vai ser o exército. Em 1889, o Duque de Caxias já tinha morrido. Então, o principal nome vivo do exército era o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha lutado a Guerra do Paraguai, foi determinante na Batalha de Cerro Corá, que decretou o fim da guerra e tal. E junto com ele um Benjamin Constant, que era um tenente-coronel do exército também, que era republicano. Beleza? Então, tanto o exército quanto os cafeicultores vão se juntar e no dia 15 de novembro eles vão depor o primeiro-ministro do governo brasileiro e ministro da guerra, que era o Visconde Ouro Preto, vão derrubar o Império Brasileiro, vão aplicar um golpe de Estado, foi o primeiro golpe militar da história do Brasil, e vão proclamar a República. Beleza? Então, o Império Brasileiro ele caiu por essas três razões: pelo rompimento do Império com a Igreja, pelo rompimento do Império com os cafeicultores e pelo rompimento do Império com o Exército Brasileiro, que junto com os cafeicultores foi quem aplicou o golpe que derrubou o Império em 15 de novembro de 1889. Beleza, galera? Falei pra caramba de novo. Espero que vocês tenham entendido aí a matéria direitinho. Qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Valeu!